E aí, meu povo que acompanha o canal do Paulo Munarete News, eu sou o Nene. Vamos iniciar o nosso podcast desta quinta-feira. Vamos saber um pouquinho da história da convidada de hoje, quem é a nossa convidada, vocês conhecerem um pouquinho mais da história dela. Então já curta, comenta e compartilha o nosso podcast de hoje, tanto no Facebook quanto no YouTube. Vai lá e aproveita esse momento incrível aqui que a gente vai bater. Vai ser um bate-papo bem descontraído, bem bacana para você conhecer um pouquinho da história da convidada, conhecer um pouquinho sobre o livro dela também. A convidada já tem um livro lançado, foi lançado mês passado, né? Mês passado foi lançado, está aqui para a gente falar um pouquinho mais e você conhecer, adquirir e ler o livro, que está uma maravilha, gente. Então já aproveita, curte, comenta e compartilha aí, manda para várias pessoas para aproveitar esse momento. O nosso podcast de hoje tem o apoio da Sandal Personalizados. Para você que ainda não conhece a Sandal, eu peço que você siga aí no Instagram, no Facebook, acompanhe um pouquinho do trabalho da Sandal, que eles fazem chinelo personalizado maravilhoso, gente. É um chinelo com borracha, 100% borracha, e as tiras muito confortável, a impressão que vai em cima também de excelente qualidade. Para você que ainda não conhece, acompanha lá no Instagram que você vai poder ver um pouquinho do trabalho do pessoal da Sandal. É perfeito, principalmente para colocar foto, frases. Agora tem Páscoa, daqui a pouco tem Dia dos Namorados, quer montar uma cestinha, quer montar com chocolates. Então tem várias opções para você aproveitar e entregar um presente legal. E um presente personalizado é um presente diferente. Você pensa na pessoa, você pensa no que ela gosta, no que vai entregar para ela, e com certeza ela vai gostar e vai utilizar muito. Então, Sandal Personalizados, a sua personalidade refletindo em seus passos. Segue lá no Instagram, no Facebook e acompanhe um pouco do trabalho do pessoal, que está incrível. A nossa convidada de hoje, ela já tem, como eu falei para vocês, um livro lançado, é assistente social, está aqui para contar um pouquinho da história dela, para vocês conhecerem um pouquinho mais como que é a vida, como que é o trabalho de assistente social também, para a gente conhecer um pouquinho, debater. E você que tiver dúvida, tiver alguma pergunta, pode mandar para nós, que a gente vai estar aqui respondendo vocês e fazendo esse bate-papo incrível de hoje à noite. Então, sem mais delongas, nossa convidada, Neuza Moscon, vem para cá aproveitar para a gente conversar um pouquinho. Boa noite, Lucas. Tudo bem, Neuza? Tudo bem. Fique à vontade. Muito obrigada. Sinta-se à vontade. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço por ter sua presença aqui, né? Faz um mês, basicamente, que a gente marcou já, né? Verdade. A gente marcou da Neuza estar aqui já faz um mês para a gente conversar um pouquinho sobre o livro e falar um pouco da história dela também, até chegar nesse livro, porque tem chão aí, né, Neuza? Tem um pouquinho. Não precisa entregar a idade também, né? Não falando de idade, é só questão do livro. Isso aí. Neuza, para que o pessoal que ainda não te conhece, fala um pouquinho quem é a Neuza, de onde veio, de onde tu é, quanto tempo faz que tá aqui em Xanxerê? Então, eu nasci no Paraná, numa cidade chamada Palotina, mas eu vim ainda bebê para Santa Catarina e eu morei numa cidadezinha chamada Ipumirim, lá perto de Concórdia. Então, de coração, eu sou catarinense. Com certeza. A vida inteira morando em Santa Catarina. E eu vim para Xanxerê em 1990. E trabalhei no comércio um pouco e logo em seguida fiz um concurso público, sem muita certeza do que era. Da onde eu estava me enfiando, Exato, né? do que era aquela função, enfim. Mas acabei passando e ingressando no serviço público, então isso já faz 30 anos. Olha, o tempo passou muito rápido. Nossa, e passa, realmente. E nós conversávamos antes, né, de entrar no ar, e você me perguntou sobre ser assistente social, e eu digo que eu já nasci assistente social. Até a gente tava brincando, né? Quando a Neuza nasceu, a mãe dela olhou pra ela e disse: essa menina tem cara de assistente social, vai ser. Então, é porque eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa na vida que não seja isso. Assim, eu amo fazer o que eu faço. Isso é bom. É desafiador, muitas vezes
coloca a gente à prova com algumas situações que a gente atende, né? Porque, infelizmente, a gente só vai atender situações em que as famílias estão precisando, passando por algum tipo de vulnerabilidade, né? Mas a gente precisa acolher isso, e assim, eu digo que provavelmente eu errei ao longo da minha profissão, mas também eu acertei. Com Tenho certeza. certeza que sim. E é isso, assim, eu me orgulho tanto de ser assistente social, quanto de ser servidora pública. Eu penso que a gente tem que fazer o melhor que a gente for fazer, onde a gente estiver e na função que a gente estiver, né? Com certeza, sempre o melhor. Exato. E tu tem alguma formação em assistência social? Assim, como que funciona, Isso. Neuza? Então, Como é um que é? curso de graduação, Uhum. bacharel em serviço social. E ele tinha na UNO Chapecó, né? Uhum. Eu atualmente não tem mais o curso presencial, só EAD. Eu fui a terceira turma em Chapecó a se formar quando o curso abriu, assim. Olha só. Vamos ver que eu sou bem antiga Já na não profissão. querendo entregar a idade, mas já né? entregando. Bem antiga na profissão. Aí depois eu fiz 3 pós-graduações e uma última especialização foi um mestrado em políticas sociais. Porque a gente precisa estar se atualizando, né? Com certeza, com certeza. O mundo é muito dinâmico e hoje é ainda mais dinâmico. Hoje é um clique que a gente dá, a gente descobre qualquer conteúdo. Exato. Mas a gente também tem que tomar um cuidado com esses conteúdos, né? Porque nem sempre eles são confiáveis, de certa forma. Exato. A gente tem visto, assim, às vezes até algumas notícias que colocam as pessoas em situações delicadas por esses fake news, né? Enfim, exato. conteúdos que não são confiáveis. Então a gente tem que buscar a fonte. Mas eu sempre gostei de estudar. Na verdade, assim, quando eu morava em Ipumirim, então, a gente era muito pobre, não tem problema nenhum em dizer isso. Sim, geralmente era mais difícil, né, as era coisas mais antigamente. difícil. Né? E aí eu pensava que, poxa, para tentar chegar numa situação melhor de vida, o negócio é estudar. Não tem outro canal, é estudando. Né? Então, assim, eu acredito muito que o conhecimento leva a gente para muitos lugares. Leva, isso sem dúvida. Com toda certeza. Quando a gente tem um conhecimento que ele abre as portas para a gente estar onde a gente quiser estar. Né? E a gente tem, seja qual for a profissão que a gente tiver, eu penso que a gente precisa buscar conhecimento nessa área. Até para ter argumentos, né? Porque se você verdade. quer, muitas vezes, nós, assistentes sociais, a gente precisa escrever muito, às vezes a gente precisa fazer relatório, precisa argumentar, precisa comprovar determinada situação, e a gente só melhora a escrita lendo. Né? E por isso também um livro. Né? Exatamente, por isso já está o livro incluso aí, já na toda a tua história, isso, né? Faz a leitura, assim, ou estudar faz parte da minha história. Não consigo me pensar em situações em que eu não estivesse estudando. Olha que bacana, gente. E essa parte do estudo a gente precisa ter, né? Por mais difícil que foi lá no início e tudo, mas conseguiu, né, Neuza? Foi todo um processo, um caminho, Sim. Mas deu certo. Era bem difícil há 30 anos atrás, né? A gente ia de ônibus para a faculdade, e aí eu trabalhava em loja, né? Trabalhava no comércio, não tinha tempo para estudar durante o dia. Então, o meu trajeto de ir e voltar era o meu tempo de estudo. Nossa! E aí a gente chegava de ônibus, depois mais um tanto a pé para chegar em casa. Não tinha celular, como a gente tem hoje, né? Que se comunica com a família o tempo todo. E também tinha que estudar mais um pouco. Se tivesse que fazer trabalho, era de madrugada. Que no outro dia tinha como. Era literalmente aquela coisa, né? O que você faz da meia-noite às 6? Exato. Tinha que estudar nesse horário. Mas eu não me arrependo de nada, assim. E mesmo com uma família muito humilde, eles sempre incentivaram, sabe? Olha que bom. Foi uma batalha, assim. Mas a gente não pode ficar olhando assim, foi difícil, ficar né? No passado e se lamentando. Até porque... Isso é o que eu acredito, que tudo é escolha, né? Tudo, com certeza. Tudo é escolha. Com certeza, a gente escolhe. Escolhemos estar aqui hoje também, né, Nilson? Às vezes as escolhas não são muito conscientes, mas melhor se elas forem conscientes, né? Tudo é escolha. Exato. E toda escolha pressupõe que a gente vai ter que renunciar a alguma coisa.
Uhum. né? Ou tu escolhe estudar, tu renuncia a dormir, por exemplo. Exatamente, mas que depois essa renúncia vai valer muito mais a pena lá no futuro, Com né? certeza. Às vezes você escolhe dormir, beleza, mas aí depois você Depois vai lá, amanhã. tira uma nota baixa na faculdade, na aula, e a consequência vem depois. Verdade. Então, com certeza, quando a gente escolhe alguma coisa, tem uma E- renúncia e tem um acerto. Exato. Eu sempre digo que eu sou muito mais disciplinada do que inteligente. Não que eu não Olha, seja. interessante Não isso. que eu não seja, mas eu me esforço muito. Então eu sou mais disciplinada do que inteligente, com certeza. Tem gente que pega assim, né? Eu tenho Uhum. que fazer um esforçozinho assim, mas eu me esforço. Mas eu te entendo, sabe? Porque eu também, também sou bem assim. Às vezes não tão disciplinado, disciplinada. mas é isso que faz a diferença. Uhum. Quando a pessoa ela é inteligente, aí às vezes ela acaba aproveitando até de certa forma um pouco mais algumas outras coisas. Ela tem a facilidade, né, de pegar Exato. uma memória fotográfica, algo nesse sentido. Uhum. Mas para nós que somos assim, Média, né? daquele jeito, né? A média. A gente precisa renunciar muito mais coisa pra gente conseguir, aquilo que a gente quer. Uhum. E isso torna ainda mais valioso o que a gente conquista. Porque foi suado, foi difícil, Exato. foi árduo a caminhada. Mas depois, quando a gente tem, a gente conquista, a gente dá muito mais valor. Exatamente, é por aí. Uhum. E isso vale muito a pena, gente. Acho que a maioria das Com pessoas certeza. também é assim, né? Eu penso que sim, né? Uhum. Eu, como assistente social, ver também toda essa parte das pessoas que têm menos acesso, as pessoas que têm mais acesso, né? E hoje em dia a gente tem ainda muitas pessoas que têm dificuldades. O Né? assistente social trabalha basicamente na garantia de direitos das pessoas que têm os seus direitos violados ou que estão em situação de vulnerabilidade, né? Uhum. Então, a gente sim vai falar muito em direitos. Assistente social nem sempre é muito, sim, uma pessoa que as pessoas querem muito por perto. Porque precisa ter pulso firme em algumas horas, né, Nilson? E precisa reivindicar, precisa estar faz ali. parte do nosso código de ética, né? Exato. Sempre olhar para o que for mais vulnerável. Uhum, exatamente, porque às vezes é difícil, eu não sei se vocês fazem essa parte também, ou mais conselho tutelar, a questão das crianças, às vezes, que estão tendo maus tratos em casa, nesse sentido. Então, seria o conselho, né, a primeira abordagem, mas aí depois tem os encaminhamentos, né, para CRAS, para CREAS, para serviço de convivência. Hoje eu trabalho só com a pessoa idosa, mas eu já trabalhei em muitos espaços, né, nesses 30 anos, assim. E CRAS, tudo. Já fui conselheira tutelar, inclusive. Olha só, gente. Também. Meu Deus, foi um pouco de tudo. Um pouco de tudo. E conselho tutelar também é servidor público. Eles são temporários porque eles são eletivos, né? Eles passam por uma eleição e cumprem aquele mandato. Depois eles podem se candidatar novamente. Mas eles não são concursados, né? É um processo de eleição. Mas aí se torna servidor público ou não? Ele atende as mesmas regras, só ele não é um funcionário efetivo, né? Terminou os 4 anos, ele termina o mandato dele. Já é hora de sair. É isso. Legal, até agora, daqui a uns dias, né? Acho que domingo, né, vai ter eleição. É bem importante participar, porque é uma função bem importante. Muito importante. Às vezes as pessoas olham com maus olhos, assim, mas é porque não entendem como é a profissão realmente. Porque eles vão atuar, geralmente, naqueles casos em que as crianças estão passando por e aí vai ter que interferir na dinâmica da família, enfim. Às vezes isso não é muito bem aceito. Visto, né? Exatamente. Mas nessa parte de assistência social, já que a gente entrou nessa tua área, foi sempre uma vontade sua, Neuza, ou não? Assim, surgiu na sua vida? Na verdade, eu nem sabia o que era ser assistente social. Então, que eu vim para Xanxerê, aí eu trabalhei um pouco no comércio, e eu queria estudar, né? Eu queria fazer faculdade. Mas eu não sabia exatamente. Eu até gostava um pouco de psicologia, achava que talvez eu me encaixasse com isso, mas não tinha. E eu fui lá para Chapecó, então, para fazer. Na época a gente tinha que fazer o vestibular, né? Toda aquela aquela coisa, esperar sair o resultado. Falava o nome na. Essa semana eu estava lembrando disso. Falava o nome na rádio, eu saía no jornal e a gente ficava ali na ansiedade para saber a classificação. E aí eu fui para Chapecó e era. No meio do semestre tinha matrícula para Serviço Social e Direito, e no início do ano tinha os outros cursos. E eu pensei, e agora?
vamos me matricular nesse negócio aí, vamos ver o que que é, né? Serviço vamos social. lá, né? Se eu passar, passei, vamos fazer. Foi exatamente assim. Eu me matriculei, passei no vestibular e pronto. Mas eu super me identifiquei, assim, desde o primeiro dia de aula. Nossa, é difícil, né? Às vezes a pessoa não saber como que é e vai lá e se encaixa perfeitamente naquilo. Exato. E foi um sucesso, porque Acho olha, que o imagina. universo vai, às vezes, conduzindo também, né? Direcionando, exatamente. Ele direciona para aquilo que é pra gente. Uma inteligência maior do que a gente pode compreender, né? Com certeza. Isso faz total diferença na vida da gente. A gente entende isso depois. É verdade. Né? Olha, para tu foi um sucesso. 30 anos depois, ainda na mesma profissão. Isso é maravilhoso. Quase me aposentando. Maravilhoso, gente. E esses 30 anos de profissão, foi tudo aqui em Xanxerê ou teve outros lugares que tu... Então, hoje, os assistentes sociais do município de Xanxerê, a gente faz 30 horas de carga horária, né? Então, eu trabalho de segunda a quinta e na sexta-feira eu tenho um MEI, que a gente chama de microempreendedor individual, e eu faço assessoria em outros lugares. Então, eu já trabalhei em mais de 30 municípios de Santa Catarina, assim, Olha... nesses extras. Eu digo que daí eu viajo por aí, brinco de trabalhar. Exato. Isso é maravilhoso, né, gente? Quando a gente faz o que a gente gosta, não é pesado, né? Não. Isso é muito bom. Porque aí você se diverte, você leva aquilo leve, tranquilo. A gente conhece muitas pessoas, sempre com muito compromisso no que a gente vai fazer, né? Com muito respeito às pessoas, enfim. Sempre tentando fazer o melhor, mas já trabalhei em muitos lugares. Olha, que bacana. Eu vou pedir uma licencinha, Neuza, claro. que eu só vou pegar o celular aqui, porque eu acabei esquecendo de pegar, e aí o povo manda as mensagens. E aí vão começar a brigar com você que você não está respondendo. Que eu não estou respondendo as mensagens. Pois eu esqueci o celular lá. Agora que a conversa estava boa antes também, né? Tava boa, gente. Depois nós prosemos bastante. E isso é bom pra gente... a gente conhece realmente, né? Às vezes a gente só se vê de vista... às vezes, que nem nós, que às vezes vinha fazer entrevista aqui. Então, às vezes, a gente não conhece realmente como que a pessoa é. Isso é maravilhoso. E hoje eu lido de boa com isso, assim, mas eu sei que eu tenho um perfil um pouco mais fechado, assim. E muitas pessoas já me falaram, nossa, achei que tu era brava. Eu achava que tu era bem brava, Deus. Eu olhei e eu acho que essa é o meu jeito de ser, né? Sim. E a gente é gringo, então a gente já fala meio gritado, então parece que tá brigando, e assim vai. Mas eu sou, às vezes, meio... Eu sou brava. Às vezes. Mas hoje já é mais tranquila, né? Com o passar do tempo a gente vai aprendendo muita coisa. Vai, com certeza. E agora também com o processo do livro, né? Já fica até um pouco mais tranquila, porque... o cérebro começa a funcionar diferente, eu acho, né? Tu pensa muito mais... Eu até brinquei ali no dia do lançamento que eu acho que as pessoas devem ter pensado, mas tenho certeza que essa abençoada escreveu poemas? Acho que não combina muito. Será que essa abençoada tá certa? Mas no meu silêncio eu escrevo poemas. Olha, eu acho que... não sei, acho que é uma forma da gente ser por tudo que a gente passa também, né, e Neuza? talvez até... para abstrair um pouco da realidade das coisas mais difíceis que a gente vive, para mim escrever é terapêutico, nem sei dizer assim. Escrever é uma bênção para mim. Meu, que maravilha, gente. Cada um tem um ponto de fuga, digamos assim, né? E cada um tem a sua potencialidade, né? Exato. Eu não me imagino assim escrevendo um livro. Eu não me imagino fazendo podcast e conversando com as pessoas na rua. E eu já adoro essas coisas, né? Meio falar comigo mesmo. Mas como tu falou, cada um tem suas potencialidades, tu vai despertando para aquilo e quando vê, tu tá envolvido. Que bom quando a gente descobre elas, né? Exato. Porque às vezes tem pessoas que não conseguem descobrir a tempo. Algumas seres frustrados, infelizes. Exatamente. E falando nessa parte, então, que tu disse que surgiu, não sabia o que era assistência social e tudo, foi fazer nas primeiras vezes que tu já começou nas aulas lá, na aula já se identificou de cara. E aí depois disso tu fez todo um processo de estágio para começar a trabalhar, atuar, não? Sim, eu fiz estágio no fórum aqui em Xanxerê. Olha que legal. E o processo de estágio, assim, foi... ele é supervisionado, né? Tem uma supervisora no próprio
local e tem a supervisora da instituição. E aí, quando a gente vai para a realidade, aquilo que a gente estudava, né, a gente começa a se deparar com problemas das pessoas, foi também um processo bem doloroso. E Das realidades muito eu imagino, cruéis. porque, assim, antes de eu entrar no canal, eu via de uma forma a cidade. Depois que eu entrei, a gente vê de outra forma. E tu, como assistente social, deve ver de uma forma totalmente diferente, porque tu vai realmente naquelas pessoas que realmente precisam, e a gente às vezes não vê. E você sabe que às vezes quando a gente fala assim das questões de violência contra a pessoa idosa, algumas pessoas ficam meio incrédulas e dizem, mas isso acontece em Xanxerê. É porque a gente é uma cidade relativamente pequena, pacata, a gente tem um povo educado, né, solidário, enfim. Eu gosto muito de Xanxerê. Eu moro aqui há 36 anos, mas infelizmente sim, a gente tem situações bem cruéis de violência contra a pessoa idosa, infelizmente. Nossa, que precisam ser atendidas, né? Isso a gente não imagina, às vezes a gente não sabe, não vê. E onde é que está isso, né? Exatamente, porque como tu falou, uma cidadezinha muitas vezes está embaixo dos nossos olhos. Realmente. Tá ali, muitos indícios mostram, mas a gente meio que, né, tem e quando a gente fala de violência, venda. a gente pensa, a violência deve ser violência física, né? Não é só isso. A violência psicológica, bem camuflada, que causa sofrimento. Violência financeira, a gente tem muito, muito, muito. É a que a gente mais tem, eu diria. Eu acho que é a pior também. Financeira, patrimonial, assim, então isso causa danos na vida da pessoa, né? Causa algum tipo de prejuízo. Imagina, a gente sabe, às vezes, acaba ouvindo algumas histórias de algumas pessoas que já são idosas, demoraram uma vida para construir tudo que tem, e aí filhos ou netos acabam passando calote, acabam tomando, fazendo assinar coisas que não devia para tomar para eles, para não precisar passar por tudo aquilo que eles já passaram para conquistar, para ter de mão beijada. Fato. Acontece muito, Lucas. E esses dias eu fiquei sabendo de uma história e fiquei assim, gente, como que a pessoa tem o coração de fazer algo nesse sentido? Por que ela não vai trabalhar? Tem todos os... Tá ação, tem os pés, tem as pernas, os braços, tem tudo. O que ela vai fazer? Às vezes a gente não compreende, assim, como que determinadas atitudes surgem de um ser humano, né? De um outro ser humano. E especialmente de um familiar, porque na grande maioria das vezes, as violências são praticadas por pessoas da família, né? Não é um estranho. Exato, é verdade. Não é um estranho que vai vir para pegar o cartão e vai lá fazer compra, vai fazer empréstimos. Não é um estranho que vai vir e vai fazer xingamentos para aquele idoso. Não, é gente da família mesmo. Gente da família, e às vezes a maioria filhos. Né? Exato. E isso que é o mais doloroso, eu acho, para os pais, assim, que estão lá passando por isso. E aí o idoso tá ali cabisbaixo, sofrido, e a gente daí não até de se perguntar onde errou, né? Exatamente. Porque você fica ali, fiz de tudo, né? Exato. Fiz de tudo, dei tudo que... E às vezes eu acho que, não sei se tu pensa igual eu, assim, mas será que talvez não é por isso? Por tentar dar tudo que acontece essas coisas? Também pode. Assim, eu não diria que tem uma causa única, né? Para que as violências aconteçam. São vários fatores que contribuem para que aquilo aconteça. De certa forma, tu que trabalha bastante com isso, tu tá mais nesse lado, hoje, né? Sim. Da pessoa idosa. Atualmente, em específico. Sim. Tu já, como tu mencionou, trabalhou em várias áreas, mas hoje em dia mais específico na área dos idosos. Isso. E a gente fez recentemente uma pós em geriatria, então, em gerontologia, desculpe. Também para aprofundar um pouco mais, para conhecer um pouco mais desse tema, né? E o que estuda essa área aí? A gerontologia, ela estuda as questões relacionadas à família, à sociedade, também aspectos da cognição, questões de saúde, de declínio cognitivo, são vários... entendi, mas mais voltado para a área dos idosos ou para todos em geral? Para a pessoa idosa. Para a pessoa idosa. Que legal. E isso foi que cidade foi? Essa especialização nós fizemos agora recente, eu e as minhas colegas de trabalho,
A gente fez EAD na Ah, Universidade foi Federal EAD. de Minas Gerais. Ah, que legal. Tu também foi até Minas fazer alguns cursos, algumas coisas? Nós fomos no ano passado apresentar o programa, porque o programa de Xanxerê, o programa Xanxerê 60 mais, entrando na questão de trabalho, Aham. ele é único, só existe em Xanxerê. Ele é um programa pioneiro. Que legal, achei que tinha várias outras cidades assim Não, e trouxeram para cá. não, ao contrário. Outras cidades estão vindo nos visitar para saber como que funciona. Nossa, que legal. E como que É um surgiu programa isso? de governo. Então eu não gosto muito de falar disso, mas depois que eu fiz a minha pesquisa de mestrado, Uhum. identifiquei algumas necessidades na área do idoso e eu fiz um projeto e apresentei para o executivo na época, Uhum. isso já há algum tempo. E acabou ficando parado, assim. E aí, em 2021, o atual prefeito, com a secretária, que na época era a Luciana, Uhum. entenderam que era interessante o projeto e se criou o programa, então. Nossa, que legal. Uhum. Muito bacana. E eu acho que isso é muito importante para nós aqui. Com certeza. Como tu trabalha com essa área, com essa parte, eu acho que as pessoas idosas, elas precisam ter alguém que seja por elas, para não se sentir sozinha. Uhum. E que muitas vezes não tem ninguém, porque é a própria família que tá ali fazendo aquilo. Como que alguém vai chegar ali e elas se sentem realmente E coagidas? hoje as pessoas já sabem que o programa existe, elas vêm, elas trazem as denúncias, né? Uhum. E aí a gente acolhe e vai fazer as visitas e identificar o que está acontecendo. E existe muito aqui em Xanxerê, assim, nesse sentido, de pessoas sendo... As pessoas idosas Existe, sofrendo isso? infelizmente. É? Ano passado nós fechamos o ano com 139 denúncias, se eu não estiver enganado. Nossa. Números não é muito meu forte, sabe? Mas é mais ou menos Te por entendo, aí. Deus, que eu também sou bem... Mas é mais ou menos por aí. Nossa, mas Toda é semana muito, tem gente. denúncia. É muito. E geralmente são pessoas bem de idade ou não? A partir dos 60, né, já é considerado idoso, mas pessoas com a maior, assim, incidência em faixa etária acima dos 70. A gente tem alguns atendimentos lá, pessoas de mais de 80. Porque as pessoas estão vivendo mais, né? Sim, graças a Deus. Graças a Deus. Estamos conseguindo viver um pouquinho a mais, aproveitar um pouco a mais. Nossa expectativa de vida, né, é uma das melhores do país, em Santa Catarina. Olha. Mas junto com isso vem essas problemáticas, né? Vem todas exatamente. E aí é o poder público que tem que estar atento realmente para atender essa população. Que realmente E necessita. que bom que aqui a gente tem isso, né? Que a gente tem isso, né? Apesar de ser algo assim que vem ocorrendo bastante aqui na nossa cidade, mas que bom que a gente tem essas pessoas que conseguem ir até lá, dar esse apoio, essa ajuda que precisa. E aí o idoso é retirado? Não necessariamente. Você faz trabalho daí nós encaminhamos ou para o CRAS ou para o CREAS, faz todo um trabalho junto com a família, né? De orientação, enfim. E para a pessoa entender assim, até para mim entender o trabalho que a assistência social faz num geral, o que atende tudo, porque geralmente a gente... assistência social trabalha geralmente no CRAS, questão de ajuda da população, cesta básica, essas coisas, psicólogo, o que realmente faz? Então, realmente, Lucas, a ideia que se tem, até pelo histórico desta profissão, né, é que dessa política, é que a assistência social servia para dar cesta básica. Sim, também se fornece cesta básica na assistência. A gente chama isso de benefício eventual, que é um benefício, como o nome diz, ele é eventual para determinada população por um determinado período, até que ela consiga sair daquela situação de vulnerabilidade. Então, o poder público, na verdade, é um braço do poder público estendido para as pessoas mais vulneráveis. Mas se atende conflitos familiares, violações de direitos, orientações, acompanhamento, enfim, é bem amplo. Tem o serviço de convivência, que é um serviço que acontece no contraturno da escola. Então, num período a criança vai para a escola, no outro ela vai para esse serviço, onde ela também recebe um atendimento, tem atividades que são desenvolvidas. Então, nesses últimos anos, especialmente 2011 para cá, que a gente tem, então, uma lei, que é a lei do SUAS, que a gente fala, a assistência ela se tornou muito complexa. E hoje, independe de você ter ou não recurso financeiro para ser atendido na assistência. Por exemplo, se é um idoso vítima de violência, a questão financeira dele, para nós,
Ela não diferente. importa. Uhum. Se ele foi vítima de violência, ele vai ser atendido. Então, não é só a questão de renda que se olha, né? Ao contrário do que acontecia há muito tempo atrás. Nós fizemos ano passado a conferência da assistência, que acontece a cada 2 anos, o município realizou, e aí pediram para que eu fizesse um resgate, assim. E aí, olhando para trás, eu falei, nossa, tem coisa que eu não me orgulho de ter feito. Verdade? Aí eu imagino. Porque que na hora época era o que era, tinha que era fazer. o que era, sabe? Era o Uhum. que era possível, assim. Mas de lá para cá a gente já evoluiu bastante, graças a Deus. Olha, isso Enquanto isso é política bom. pública, assim, sabe? Porque não é um favor que a gente está fazendo para ninguém, né? A gente está dando àquela pessoa o direito de acessar um serviço que Uhum. naquele momento ela está precisando. Exato, com certeza. Então, a assistência tem uma complexidade bem grande hoje. Olha, é bom a gente entender um pouco como que funciona, né? Porque geralmente a gente fica com aquela A ideia ideia do senso comum, né? do senso comum, que geralmente às vezes não é só isso. Que é o que eu estava falando lá no início, assim, a gente Uhum. precisa buscar a informação correta, buscar a fonte da informação, Isso. saber o que é que se faz, porque vocês devem ver muito isso, assim, né? Publica uma matéria, nossa, chove de gente Sim. comentando, assim, eu acho que é legal porque dá para a população o direito de poder participar e se expressar, mas às vezes as pessoas não medem muito as palavras, né? Então tem que tomar cuidado com isso também. Exatamente. Às vezes a pessoa não lê o que está escrito. Não lê a matéria toda, só lê a manchete e já sai falando asneira. Então a gente tem que tomar um cuidado com isso. Claro, porque com certeza. Porque do outro lado também tem uma outra pessoa. Exatamente, né? Do outro lado tem uma outra pessoa que também já tá analisando, tá ouvindo, tá vendo Exato. tudo isso. Uhum. Boa noite a todos vocês que estão aí acompanhando e assistindo. Boa noite, Neider, Fabiane Menegoto, assistindo com vocês. Abraço, uma ótima quarta-feira abençoada para todos nós. Muito sucesso para Neuza. Obrigado, Neider. Obrigado a todos vocês que estão por aí assistindo. Como falei, curte, comenta, compartilha para mais pessoas acompanhar, assistir. E se tiver alguma dúvida, manda para nós aqui que a gente vai conversando, vai fazendo o podcast do nosso jeito mesmo e vamos falando. Vocês perguntando aí, nós respondendo daqui. Tá bom, gente? Bora lá. E vamos falando aí se tá dando para ouvir bem aí, como é que tá o som, tanto no Facebook quanto no Instagram, no YouTube. Estou aqui conversando com a Neuza hoje, falando um pouquinho sobre o seu trabalho. Daqui a pouquinho já vamos entrar na parte do livro também, que a Neuza tem um livro maravilhoso que foi lançado mês passado, que o nome é Devaneios. Isso. Né? Olha que incrível, gente. Vamos falar um pouquinho sobre eles para quem também quiser adquirir, quem quiser comprar, já está aí disponível para todos. Falando um pouquinho mais em relação a, assim, passos do futuro. Tu se imagina fazendo alguma outra coisa depois, assim, que se aposentar, Deus? Quero só escrever livro daí. Então, acho que eu ainda demoro um pouquinho para me aposentar. Outro dia me perguntaram, eu falei, eu não tô cansada, não. Vamos mais um pouco. Mas vocês vão me aguentar bastante aqui ainda, mais um pouquinho. Não, mas daqui a pouco a gente se aposenta do serviço público, né? Dá espaço para os que estão chegando, mais jovens, com mais energia, embora eu não me sinta cansada. Escrever é o que eu realmente gosto. Viajar. Viajar é bom, beleza. né? Nossa, eu digo que o meu sonho de consumo de ser idosa é viajar. Aproveitar enquanto ainda tem saúde, A minha filha disse que ela sabe que eu vou, ela não sabe se eu volto, né? Porque vai que eu me perco, assim. Vai que numa dessa eu embarco aqui. Não sou muito boa de localização. Então, até com GPS já estamos se perdendo, né, Neuza? Fato. Calcule, então. Mas é bom, eu acho que a parte do viajar é interessante, mas até não quando a gente é muito com idade, né? Então eu tava vendo esses dias o pessoal falando que às vezes, geralmente a gente pensa, quero me aposentar e sair viajar. Mas aí às vezes a gente não tem mais aquela saúde, aquela, né, a gente não consegue ir para vários lugares, tem alguns lugares que não deixa a pessoa acima de tal idade ir fazer alguma coisa que exemplo, Cordilheira dos Andes, assim, o pessoal não deixa mais idoso acima de 80, 85 anos e não deixa, porque não tem pique para ir, né? Então eu acho que é interessante a gente, claro, depois de um certo tempo ir viajar, mas também aproveitar no agora, né? Então, seria muito bom que todo mundo pudesse viajar, né? Porque a gente sabe que tem um custo também.
Claro que também tem quem não gosta de viajar. Tem, Quem gosta né? de curtir a sua casa, o seu cantinho, os seus familiares, né? Não entendo, mas respeito. Nem eu, mas tudo bem. A gente respeita, né? Que, meu Deus do céu, sim. gente, viaja tudo. Se eu pudesse, eu viajava mais, assim. Eu também, se eu pudesse trabalhar viajando, gente. Meu Né? Deus do céu, você nem me vê aqui. E é isso, sim, Lucas. Eu acho que é exatamente isso. É respeitar o que cada um gosta e que a gente pudesse fazer o que a gente gosta. Trabalhar com o que a gente gosta seria o supra-sumo, né? Exato. Porque às vezes a gente trabalha em coisas que não é exatamente o que a gente gosta e é o que a gente tem no momento. Uhum. Se a gente puder conciliar as duas coisas, eu penso que isso seria fantástico. No meu caso, eu não tenho do que reclamar. E que a gente tivesse tempo, né? Que a gente tire um tempo. Seja para ir, sei lá, cultivar uma flor, brincar com o gato, com o cachorro, com os netos, com os filhos. Mas é uma pena que, no meu caso, eu só aprendi isso recentemente. Olha só. Porque assim, e eu acredito que a grande maioria das pessoas, a gente vive tão no automático que a gente tem que trabalhar, porque a gente tem que sobreviver, porque tem que criar filho, tem que, né, construir casa, comprar carro. Isso naquela loucura naquela frenética. Loucura, E se a gente conseguir conciliar trabalho, viagem, algo que seja prazeroso, eu penso que todo ser humano deveria. Eu ainda digo mais. Eu acho que deveria ter um programa de governo para incentivar as pessoas para viajarem para alguns lugares do país que são históricos, sabe? Lugares que construíram a nossa história enquanto brasileiros. Eu tive algumas oportunidades de estar em alguns lugares assim. E, nossa, a nossa história ela é fantástica, ela é linda, né? Mas a gente acaba não tendo essa condição, ou nem essa vontade, enfim. Mas eu super seria a favor de a cultura incentivar as viagens. Com certeza, eu também seria muito a favor, até porque... Talvez isso seja uma coisa muito absurda que eu tô falando, não sei. Mas eu acho que seria Não sei, legal. mas eu acho que seria bem interessante. Eu concordo contigo. Eu ia me viu? inscrever nesse programa. Eu também, eu ia me inscrever desde já. Porque é realmente isso. Nós somos o que foi construído há muito tempo. Nós somos toda essa evolução. A gente conhecer realmente, como a gente comentava antes, questão de Minas Gerais, onde teve muita história, muita coisa aconteceu lá. Então, é interessante a gente saber um pouco dessa cultura, até pra gente não ser ignorante no que a gente vai falar. Isso. E viajar é tão bom, né? A gente conhece pessoas diferentes, culturas diferentes. A gente vê que o nosso mundinho não é só o nosso mundinho, né? Não, gente, o mundinho não é só trabalho e casa, trabalho e casa. Exato. Tem uma imensidão de coisa. É muito bom voltar também para Xanxerê, né? Sim, isso sim. Sempre a gente precisa ir, mas voltar. Assim como eu digo que eu não me imaginaria sendo outra coisa que não assistente social, hoje eu não me imagino morando em outra cidade que não seja Xanxerê. Eu gosto bastante daqui. Não, olha só. Então, eu já me imagino. Fora. Morando se fora eu fosse mais jovem, eu acho que eu moraria um tempo fora do país. Um período assim, sabe? Não sei. Intercâmbio, essas coisas nesse sentido. Mas hoje já não. Tu nunca foi para fora do país? Eu fui para o Peru e na Argentina, lá nas missões. Olha, que legal. Mas já foi para fora. Eu fui para Machu Picchu, bem legal. Olha, que legal, gente. É muito legal. É algo assim, viu neve? Não. Não consegui ver neve? Ainda bem. Capaz que eu sair daqui para ver neve, Lucas. Capaz que eu vou sair daqui para ir lá no frio. Mas eu nem de casa saio. Não, eu sou inimiga do frio. Eu também não gosto. Mas eu gostaria de ver neve. É aquela coisa de estar lá na frente de uma lareira, quentinho, mas ver a neve. Eu olhar na televisão. Não curto. Não sou muito radical assim, não. Hein? Não. Mas eu acho que esse ponto que tu falou da questão do incentivo para a viagem, eu acho que seria bem interessante mesmo, para a gente conhecer novas culturas, novas pessoas, saber como a riqueza que a gente tem aqui no nosso país mesmo. Sim, o nosso país é muito rico. Rico em tudo. Tudo. Tem muitos lugares incríveis para a gente visitar. Exatamente, exato. Então, por isso que acho que seria interessante essa ideia, e as pessoas que podem, conseguem ir, que viajem, que aproveitem, que saia, que conheça, porque é assim, a gente ainda vê muitas pessoas que não conhecem, não sabem, nunca foram, mas falam sobre. E é ignorância totalmente, porque realmente às vezes a gente falta um pouco de senso de ir, conhecer, saber, de empatia para depois falar como que é. Realmente a gente vê muito isso nas questões religiosas.
né? Também. A pessoa às vezes não conhece, não sabe como que é e fala o que já ouviu, né? Então, isso é bem Nos limita, né? A gente precisa Isso, refletir sobre o que a gente escuta, sobre o que a gente faz. exato. E acho que tu como escritora também é mais ou menos isso, né? Tu refletir, tu pensar, tu selecionar coisas, palavras, Então, tudo. agora eu tô assimilando essa palavra escritor. Ai, que chique, né? Eu não, assim, ela me causa um certo estranhamento, assim. É? Então, quem escreve é escritor? Então eu seja escritora. Tá, então eu sou isso aí. Mas realmente, assim, não é uma coisa que eu escrevo desde que eu me lembro que eu existo. Desde que eu aprendi, não, assim, escrever aleatoriamente, sabe? Já foi se tornando tipo, um hábito na tua vida, escrever. E agora que a gente tem o celular, e que a gente fala e ele transcreve, nossa, Oh, que beleza, né? É tão bom a gente não precisar ficar ali digitando. A tecnologia ajuda muito. Porque, então não sei se a gente já vai entrar nesse Claro, já assunto. vamos falar. Agora, nesse processo de fazer o lançamento, de fazer a apresentação do livro e tal, eu precisei voltar um pouco e entender de onde isso tinha surgido. E aí eu me recordo, assim, que eu escrevia. Eu pensava que eu escrevia, eu acho que sim, né, porque acontecia. E eu escrevia umas peças de teatro na escola. E a gente tinha um grupinho, assim, quando tinha algum trabalho para fazer. Vamos fazer tal coisa? Vamos. Neuza escreve. Fechou, mas eu não apresento. Eu escrevi, vocês que você... Estou me desafiando a estar aqui hoje, mas o negócio é escrever. E aí isso acontecia com muita frequência, assim. E eu tive uma professora de língua portuguesa que ela era o terror da escola. Minha nossa. E eu fiquei bem feliz, assim, que quando eu escrevi a apresentação do livro, eu consegui mandar para ela ler. Porque indiretamente eu cito ela na minha apresentação. E ela, agora o livro estava pronto, eu ia mandar para ela. E ela faleceu semana passada, infelizmente. Não conseguiu ver o livro pronto, mas ela pôde ler a apresentação. E ela fazia concurso de leitura. Concurso na sala de leitura? Concurso de leitura. Então a gente tinha que ir lendo, sem errar ponto, vírgula. Ai, minha nossa. Errava, parava. E geralmente ficava nos últimos 3, eu e dois colegas. Assim, isso era comum. Já era hábito. A Neuza já tá lá, vai ficar. Eu não estou falando isso assim, não que eu me ache, de forma alguma. Eu estou falando para ilustrar o quanto eu sempre gostei de ler. E como eu disse antes, assim, atualmente a gente já não tem mais tanto esse hábito do livro na mão, né? Geralmente é Kindle ali, a pessoa galera tem mais aquela... jovem assim, gosta mais das tecnologias. Eu, como sou um pouco mais... E eu já sou um jovem de 80 anos, eu já prefiro o livro assim. E foi assim, eu fui escrevendo ao longo do tempo. E rascunhando, e cadernos, e rabiscos, enfim. E alguns anos atrás, então, com a tecnologia, com o computador, com a máquina de escrever, a gente estava semana passada lembrando algumas coisas. Acho que eu estava numa reunião do conselho, que quando eu entrei na assistência, só tinha um computador. A gente só tinha um computador. Nossa, vocês eram no setor. Era uma porção de gente, mas que não era todo mundo que mexia no computador. Né? Era um bicho, ninguém chegava perto, quase. E tinha uma impressora, sério, ela era enorme, assim. Quando eu ligava, aquilo fazia uma barulheira. Meu pai amado, gente. E eu nem sou tão velha assim. E aí, com isso, então, foi possível ir digitando e guardando, sabe? Arquivando. Inicialmente nos disquete, né? Depois nos pendrive, enfim. Nossa, passou por toda essa... E aí, agora com Facebook, enfim, eu comecei a escrever algumas coisas mais recentes e postar. Isso de uns 3, 4 anos para cá, eu acho. Não tenho muita certeza. E as pessoas começaram a comentar e me incentivar. Algumas foram muito especiais nesse processo. Não, isso tem que se tornar um livro, vamos fazer isso virar público e tal. Realmente não era algo que estava nos meus planos. Não, tu não imaginava, tô escrevendo porque um dia eu quero fazer um livro. Não estava assim, vou escrever porque depois isso vai ser um livro. Agora sim, agora eu já tenho, em conjunto com uma amiga,
Porque às vezes ela me manda uns áudios assim, escuta isso, vê se dá para transformar isso em alguma coisa. E aí ela fala e eu escrevo. Olha e a gente só. está transformando isso em poemas e a ideia é publicar um outro, então, mas aí com coautoria, né? E aí as pessoas foram incentivando e eu fui buscar a editora, fazer orçamento. Eu consegui 30% do valor do livro de doações das pessoas, então Nossa, assim, eu sou que extremamente maravilha. grata a essas pessoas, não vou citar o nome delas aqui, porque foram várias. Fui peregrinando, assim, mandava uma mensagem, ia visitar, sabe? Olha, que legal! Brincar de pau. Tipo, vou Sim. tentar, vai que né? Vai que dá. Ou não, eu já tenho, né? Sim, exatamente, vou tentar. E como a gente conhece muita gente, assim, né? Pelo tempo que a gente mora em Xixerê e trabalha, as pessoas doaram. Uns Que 50, legal. outros 100, né? E eu consegui juntar 30% do valor do livro, investi o restante e tá aí. Então a gente tá vendendo o livro, sim, mas até para, digamos, haver um pouco desse valor, mas a ideia nunca foi vender o livro, né? Mas sim tornar ele acessível, né? Para que as pessoas, algumas pessoas podem pensar, bah, mas poema, né? E eu digo para quem acha que não gosta, primeiro leia. Né? Vai dar uma olhadinha, vai dar uma espiadinha, daqui a pouco é algo que você gosta e ainda não se descobriu. Exatamente, é verdade, porque geralmente as pessoas buscam livro de história, né? Todo Teoria, um enredo e tudo mais. enfim, algo que você precisa para o trabalho, geralmente, né? Exatamente. E uma colega, alguns dias atrás, antes do lançamento, a gente teve uma reunião, só mulheres, né? Você já viu quando junta uma mulherada? Tanto que conversa? E eu fiquei escutando, e uma frase que uma colega falou, eu pensei, isso dá um poema. Isso dá um poema? Porque olha, vai pro meu livro. É assim que os poemas surgem, sabe? Não é uma coisa que eu fico pensando, e daí levo vários dias para escrever um poema. É do dia a dia, assim, tu vai captando. Então, às vezes do nada, assim, a gente tá conversando e alguma coisa liga uma... E aí eu vou lá, escrevi, eu não corrijo, não releio e tá feito. Eu não volto atrás no poema. Nossa, gente, que legal isso! E às vezes eu leio alguns e eu penso, não me lembro de ter escrito isso. Eu mesmo escrevi isso. Juro, que é assim, isso? E aí a colega me falou, eu falei, mas não é sobre mim. E ela, se ela estiver assistindo, ela vai saber. Ela falou, sempre é sobre você, porque é o teu olhar sobre as coisas que escreve. Com certeza. Faz sentido isso para mim. Com certeza. Eu acho que isso é muito um virar de chave nessa hora. Porque geralmente a gente fica pensando, tá, mas o que o outro vai dizer e tal, né? Isso aqui não é muito legal. E não, é o que a gente pensa. Os escritores também, né? Todas as pessoas que escreveram um livro, fizeram filmes, é o olhar delas. As músicas, enfim. Exatamente. E é assim, é bem espontâneo, não é algo muito planejado, nem muito pensado. É diferente de escrever um relatório para o juiz. Né? Já é outra coisa, né? Tem que ser pensado tudo. Eu também faço isso. Mas um poema é outra coisa. É muito mais singelo, é muito mais sensível. E é por isso que eu falei que talvez algumas pessoas que me conhecem mais de perto, que eu tenho essa aparência meio sisuda assim, tu mesmo falou que achou que eu era brava. Eu achei. Deve pensar, sei não, se você tem essa pessoa que escreve poema. Você? Poema? E aí, então, eu tinha os poemas escritos, fechei com a editora, ok. Na minha ignorância, bom, tá pronto, né? Mandei os poemas para eles. Agora eles que se viram, né? Vou receber só o livro. Assim. Não, tem todo um processo, né? De revisão, de gramática, de fazer apresentação, fazer ficha técnica. Nossa Senhora, porque, gente. por mais que seja um livro de poemas, né? É um livro. Mas foi um processo bem interessante, bem legal. E mais ou menos quanto tempo, assim, para esse livro, para tu começar e ele se transformar? Quando eu decidi que ia se transformar num livro, eu acho que deu um ano, assim. Um ano, tu só em cima do livro? Porque eu já tinha os poemas, esses que estão nesse livro, né? Eu já tinha eles escritos há muito tempo. Alguns mais recentes, enfim. E tem um deles que se chama Casual.
E eu lembro, alguns eu lembro bem. Assim, eu estava subindo a Avenida La Salle e olhando as folhas que caem no outono, sabe aquelas folhas amarelas lindas? Sim. E pensei, nossa, isso é uma coisa meio casual, assim, né? E aí o poema saiu, não tem nada a ver com as folhas que caíram. Tem também, mas não é isso. Sabe as folhas que não tem Não. nada a ver? Então o poema é isso, assim. Olha, que legal. Para mim é uma realização muito grande, Lucas. Uhum. Por mais que possa parecer uma coisa simples, é um livro de poemas, né? Ah, mas Não é um livro que vai contribuir cientificamente para a humanidade. Uhum. Mas eu acho que às vezes também nessa correria do dia a dia, eu convido para quem quiser relaxar um pouquinho, vá ler um poema, né? Vai Com escutar uma certeza. música que te agrada, vai andar na chuva, Tomar um banho né? de chuva. Algumas coisas que são muito simples, mas muito simples, elas nem custam nada. Claro, o livro custaria um valor, né? Mas lá no meu Facebook tem alguns que você pode ler de graça. Tá tranquilo, Né? tá lá liberado pra você, viu, gente? Mas Então, que legal, que foi interessante. um processo bem legal. E aí saiu desse subindo a Avenida La Salle, Avenida Brasil? Não sei. Subindo a La Salle, deixa eu ver se eu acho. Subindo a La Salle, tu transformou isso em poema e é uma coisa que assim, tu busca referências ainda fazendo esse poema ou a referência foi aquilo? Não tem referência de nada. Nada, simplesmente Não. surge. Uhum. Olha Eu não só, sei onde ele gente, tá. que interessante saber um pouquinho assim como que é, porque às vezes a gente pensa, não, a pessoa pensou muito, teve referência disso, daquilo, daquele outro, e às Né? vezes não, isso aí é simples. Olha, tem um que eu gosto muito, que se chama Aos Meus. Numa madrugada dessa, eu sonhei com a minha avó. Então, antes do celular, eu tinha uma cadernetinha, sempre tive, na cabeceira da minha cama. Um caderno e um lápis ou uma caneta. Sempre tive. Porque os pensamentos, eles vêm de noite, sim, né? É verdade. Eles vêm visitar a gente. E aí eu ia lá e escrevia aquela frase para o outro dia isso se tornar. Às vezes eu escrevia inteiro, mas geralmente era uma coisa que vinha. E tem um poema que eu escrevi, então, para os meus antepassados, que eu gosto bastante Olha que desse legal. poema. Eu não estou achando casual agora, porque eu acho que eu estou um pouco nervosa aqui. Mas enfim, vai dar tempo. Mas Neuza, vai dar enfim, tempo. para quem tiver curiosidade, vai lá ler o poema. Claro, exatamente. E até como a gente estava comentando antes, não é só no físico, tem opções agora na plataforma como e-book, né, Neuza? Tem e-book e ele está disponível na Amazon. Para quem tiver vontade e para quem gosta, então, né, da tecnologia, ele está disponível em e-book. Não precisa ficar carregando o livro, né? Exatamente. Mas também para quem gosta, tem o livro impresso, tudo bem certinho. Então, vale a pena. Como a Neuza comentou com nós, gente, leia uma poesia. Antigamente era muita poesia que tinha nos livros de português e tudo. Eu quero. Os livros de português e tudo, é essa aqui casual, né? Vamos lá, então, gente. Casual como um abraço de despedida de uma história que não aconteceu. Como um beijo roubado de alguma esquina da vida. Casual como um banho de cachoeira no final da estação. Como uma notícia triste e inesperada que alguém que partiu. Casual como uma última folha caída no outono. Olha! Como um diálogo ensaiado e interrompido pela pressa do cotidiano. Casual como um olhar furtivo e sedutor no meio da multidão. Como a contemplação do pôr do sol de quem nunca se apercebeu. Casual como um encontro que nunca mais se repetiu. Como uma amizade iniciada em alguma estação do caminho. Casual como a paisagem avistada da janela de um trem no passeio de verão. Como encontrar uma foto amarelada na infância de uma gaveta qualquer. Casual como encontrar um colega do colegial em uma viagem de férias. Singelo, ingênuo, doce, triste, fugaz, apenas casual. Olha que lindo! Nossa, maravilhoso. Assim, do nada. Tipo. Nossa, como... E a inspiração, a folha de outono ali, caindo, as coisas. Gente, que lindo que fica. Perfeito, Neuza. Eu não sei se fica lindo, eu escrevo. Assim, não, esse eu gosto bastante. Tem todo um enredo, tem um contexto, né? Exato, todo um contexto tu como, né, escreveu também, tu já a folha caindo,
os familiares, antepassados, a foto amarelada. Uhum. Então, isso é algo que, se a gente para analisar o que realmente está escrito, é algo que nos leva... Sim, acho que a ideia do poema é essa, assim, é tirar um pouco a gente dessa realidade um pouco mais pesada e, na verdade, a leitura por si só já faz isso, né? Faz, com certeza. Faz Nossa. a gente viajar sem sair do lugar, né? E assim, pra gente ler um poema, um livro de poemas, tem vários poemas. Uhum. Não é indicado a gente ler o livro uma vez só. Não, não é. Como que é o certo, assim? Não diria que você tem certo ou errado, Uhum. porque você pode simplesmente abrir e talvez ali naquele momento é aquilo que, né, que o destino está te empurrando para que você veja aquelas palavras naquele dia. Não sei. Porque tem tudo isso também. Ele está dividido em capítulos, né? Ah, E legal. digamos, os poemas que têm uma certa afinidade entre si estão nesses capítulos. Uhum. Que a gente tem, então, Desatino, que é um pouco mais apaixonado, revelador e singular. Recomeço, que traz a questão da esperança, de reflexões, de silêncios e de saudades. Adventos demonstra palavras carregadas de ternura, de aconchego, fragilidade e força, compreensão e consciência. Impermanência, por sua vez, é paradoxal entre loucura e serenidade. As palavras se divertem e reverberam, expondo cicatrizes, solidão, aceitação e conexão. E Poeira de Estrada está carregado de memórias e respeito em honra a mim e aos outros, de agora e de outros tempos. E esse tem poemas sobre pessoas idosas que eu atendi. Olha que legal. E Matricária, então, por sua vez, revela e descreve, sem a pretensão de explicar ou definir as mulheres, com verdade e inteireza, diante da beleza da minha própria jornada, e também um tributo às mulheres que eu conheci. Olha, Então, que tem 5 interessante. capítulos com essas... Com essas repartições, assim, de isso. cada um sendo... Contempla o outro, assim, né? Digamos, nesse tem sentido. uma certa afinidade entre eles, estão nesses capítulos. Muito legal. A ilustração também é em aquarela, feita à mão, também por um artista... Eu vou até mostrar pro pessoal lá, gente. Eu vou até levar aqui, Neuza, toma. Sim, fica à Me vontade. dá essa liberdade. Acho que nós podíamos sortear um, né? Ah, com certeza. Com certeza. Olha só, gente, que lindo. Mostrando um pouquinho aqui pra vocês. E todo pintado à mão, a capa do livro. E esse artista, assim, ele foi muito sensível, porque quando eu falei qual que era a minha ideia de capa, ele captou exatamente o que eu queria, assim. Se chama Eduardo, ele é lá de Curitiba. Uhum. Infelizmente ele não pôde vir no lançamento, mas ele foi muito sensível, assim, no capital, o que eu pensava, assim, porque devaneios também, Pois né? essa era a minha próxima pergunta. Por que o nome Devaneios, Neuza? O que é um devaneio? É algo assim que tu... Que nem tu comentou, assim, no meio da noite, algo que vem isso. surgindo, surgiu não do é uma nada. coisa planejada, em nada. Então essa ideia da capa também é essa, assim, é estar num momento totalmente absorvida na escrita, e a gente tentou expressar que desta cabeça, enfim, da pessoa pensante, as borboletas, as flores, as folhas representam essas palavras que surgiram e se tornaram poemas. Olha, que legal, bem interessante. E o artista assim, foi muito sensível, assim, em captar a imagem, em transformar, colocar a imagem naquilo que eu queria. Muito interessante. Nossa, ficou linda a capa, né? ficou lindo, Ficou bem lindo. bonito. Nossa, gente, é algo assim que dá um orgulho, né, Nilce? Olha, para mim é uma assim... satisfação muito grande, Lucas. Muito grande. Assim, no dia do lançamento, a gente conseguiu reunir algumas pessoas, pessoas queridas, pessoas próximas, pessoas que talvez tinham curiosidade de saber como é um lançamento de um livro, enfim. Exato. Né? E foi um dia muito feliz para mim. Sabe quando a gente escreve a monografia na faculdade? Uma dissertação de mestrado? Tipo assim, nossa, que sofrido. Quando chega lá no final, aquilo acabou, aquela sensação. Graças a Deus. Aqui é mais ou menos isso, embora não com esse sofrimento. Porque escrever os poemas é sempre algo prazeroso, nunca é sofrimento.
Mas é mais ou menos essa sensação, assim, de ter concluído, de dever cumprido. Para mim, não tinha dever com ninguém, era para mim, Uhum. né? Então é uma satisfação pessoal enorme, assim. Então, digo que eu estou num momento bem feliz. E falar do Incrível. livro e dos poemas me satisfaz bastante, assim. Então, se tu pensa que eu te fiz um favor de vir aqui, não, foi o contrário. É uma honra receber você aqui, Muito Neuza. obrigada, realmente, assim, de poder levar isso para mais pessoas, né? Com certeza. E é fantástica essa capacidade que as redes sociais têm, né? Exato. Nesse mundo que a gente vive hoje, lugares. né? Chegar a mais lugares. Exato, porque a gente não sabe aonde chega. Não tem a dimensão, né? Não tem a dimensão, a gente só sabe que chega em várias pessoas que... E até tem um poema que eu falo dessa questão assim de que eu escrevo e eu lanço isso e eu não sei quem vai alcançar e como vai alcançar. E semana passada eu escrevi, eu mando para essa minha amiga que a gente vai escrever um outro livro juntos. E aí eu fui lá tomar um chimarrão e ela falou, tá, ela é muito expressiva assim, tá, mulher, o que eu faço com isso que eu li agora? Tipo, porque tem coisas que impactam em algumas pessoas mais do que em outras. Exato. E eu comecei a pensar, nossa, mas então a responsabilidade do que eu escrevo é maior do que eu pensava. Com certeza. Mas eu não tinha me dado conta disso. Porque às vezes ela chega no momento que a pessoa realmente está precisando daquela palavra, daquilo que parece uma resposta do universo. Né? Isso que é uma loucura. Que às vezes tu criou ali, né? Tipo, eu não passei. Pra mim teve um significado. E pra pessoa chegou no momento que realmente ela estava precisando de uma palavra que faz ela raciocinar de tantas outras formas do que ela já viveu. E acho que isso que é interessante do poema, né? Porque ele te exige você pensar. Ele é pra ser reflexivo. Exato, te exige você pensar. E você pensa, aquilo chega no momento que você está precisando. Isso é incrível. É essa sabedoria maior que nos rege, né? Exato. Nossa, que cada um dá o nome que quiser. E o seu foi né? Devaneios, né? Devaneios, ficou muito legal, muito bonito o seu livro. Com certeza, esperamos que venha mais do que 2, 3, 4. Esse é meio viciante, eu acho. Já tá querendo escrever mais um monte. Então, mais 2 com certeza. Olha! Mas não vai ser sozinho, um vai ser sobre a pessoa idosa e o outro é mais um livro de poemas também com essa minha amiga. Eu não pedi para ela se eu podia falar o nome, então... Vamos deixar ela. Por enquanto. Mas é muito interessante. Tu quer fazer o sorteio, Neuza? Eu vou deixar para você pode... show! Então vamos sortear, gente. Deixar aqui, não sei que forma que você costuma fazer, deixa eu pôr um... Vamos fazer um sorteio, então, no canal. Nós vamos falar para vocês quando que vai ser o sorteio, para você adquirir o livro maravilhoso. São quantas páginas, Neuza? São 113. 113 páginas, um livro maravilhoso de poesias para você ler, entender, conhecer um pouquinho, para quem aí ama poesias, para quem nunca leu. Para quem nunca leu também. Para quem nunca leu, para você entender o que é, como isso vai chegar até você. Eu acho que isso é muito interessante. Tem um que eu escrevi de um colega que faleceu de Covid, tem alguns que eu escrevi sobre pessoas idosas, tem 2 que eu escrevi de 2 pessoas que eu atendi quando eu trabalhei no CAPS, que certamente elas não sabem, né? Mas, assim, de histórias muito inusitadas, assim. Teve alguma, assim, que te marcou mais, que tu olha para isso aqui e tu lembra dele? Tem. E qual que é, assim mesmo? Tem um tu consegue falar que é de uma senhora idosa, que a gente foi fazer um acolhimento dela, e ela era sozinha, e assim, ela tem que deixar todas as coisinhas da casa, sabe? Deixa eu ver se eu acho, para falar, para quem tiver curiosidade dele. Olha, que é interessante essas coisas assim, né? Que teve toda uma história. Tem, todos têm uma história. Olha, que legal. Nem que seja de uma folha que cai, todos têm uma história. Isso é muito legal. Ele está no capítulo Poeira de Estrada, que é justamente nesse sentido, assim, da estrada que a gente já trilhou, sabe? Exatamente. Tudo que a gente já fez, conquistou, adquiriu. É muito interessante isso. Eu acho muito legal as pessoas que tiram esse tempo para escrever um livro, para transformar tudo que já viveu, transformar algo que goste, para deixar para as outras pessoas também, né, Neuza?
Acho que é Velhice o nome dele, mas eu não vou ler. Vou deixar para curiosidade para as pessoas quererem ler, né? Olha, legal, interessante. Então, Velhice, que é um dos livros, uma história de uma uma senhora. história de poesia que faz, quando a Neuza olha, já lembra Lembro dessa daquela história. senhora. Olha que interessante. Então está aqui o livro para você quiser adquirir, onde que a pessoa consegue também comprar. Então, por enquanto eu tenho comigo, né? Então, se Uhum. quiser de repente passar meu telefone, ou então nas plataformas, né? Uhum. Para as Enquanto. pessoas que quiserem entrar em contato contigo, o telefone é qual? É 49. Eu já vou até colocar aqui, gente. Adquirir o livro Devaneios É fácil uma dedicatória. com a Neuza. Olha, isso é maravilhoso, hein, gente? Faz total diferença. Isso daqui a pouco, quando essa mulher ficar famosa, ficar milionária aí, vai valer muito isso aí, hein? Ai, será que o universo que esteja te ouvindo abre uma janela aí, uma porta? Vamos abrir porta, janela, vamos abrir tudo, Neuza do céu. Que assim seja, né? Ouvir, né? Que assim seja. Nossa, eu acho que isso é um feito que é gratificante em todos os sentidos da vida. Muito. Uhum. Em todos os sentidos, porque é algo que você deixa, né? Você deixa para as outras pessoas, para outras famílias, que com certeza vai impactar em muitas histórias, muitas pessoas que vão adquirir ele. Uhum. E pode não ser agora, pode não ser amanhã, ano que vem, no outro, mas em algum momento isso vai impactar na vida de alguém. Vai, acho que sim. Como já impactou, e você já tem relatos disso, né? Uhum. E que isso é muito bom para as pessoas que escrevem. Como tu essa falou, devolutiva é muito interessante, assim. Não tem a noção, às vezes, de quem vai impactar. É, né? muito interessante essa devolutiva. E então isso se intensificou justamente quando as pessoas começaram a comentar lá no Face, quando eu publicava, e me chamar e incentivar. E a essas todas eu sou muito grata. Olha, que incrível. As pessoas às vezes podem Nem até nem saber. né? Nem algumas saber. sabem. Mas algumas sabem. foi crucial para que isso se tornasse realidade. Foi. Que incrível. 499 9999 7994. 7994. Então já está aqui o telefone da Neuza para quem quiser adquirir também o livro, ele impresso. E para quem quiser adquirir nas plataformas, então está na Amazon. Na Amazon, entra lá, acessa, já digita, já aparece. Pode comprar online, né? Comprar online e só colocar Devaneios Neuza Moscon, já aparece. Perfeito, então, gente. Para você que quiser adquirir, adquira. E principalmente, para você que tem filhos, faz ler poema, porque hoje em dia é difícil as e é assim, é um livro para todas as idades, tá? Olha, isso é maravilhoso. Um dia uma colega comprou, ela falou, tem as 2 meninas, elas podem ler. Eu falei, caro. Com certeza. Vai ser um privilégio. Isso é bom, gente. Faz ler poesia, faz ler outros tipos de livro, principalmente ler. Ler, que isso faz total diferença. Faz diferença. Incrível. Neuza, muito obrigado por contar um pouquinho a sua história. A gente já passou aí do nosso tempo, deu 1h07 minutos. Eu falo bastante. A gente sempre acha que, meu Deus, o que eu vou falar em 1 hora, né? E passa assim, ó, que verdade. A gente nem vê. Mas muito obrigado por contar um pouquinho a sua história, por falar um pouquinho do livro. E esperamos aí, já tem mais ou menos ideia quando que sai o outro? Não. Ainda tá? A gente tem, assim, mais de 60 poemas já. Nossa, tá bem encaminhado. Mas agora é a questão do buscar o custo, né? É o custo do livro. Até pra gente saber, não né? Não é um custo muito barato, assim. Mas valeu a pena. Então agora a gente vai buscar isso. Inicialmente eu tentei com os editais que saem da cultura no estado, sabe? Sim. E apresentei o projeto, mas aí não fui contemplada. Aí resolvi bancar. Você mesmo. Não, mas isso é bom, porque não te deixou acuada de prosseguir, né, com o teu sonho, com o teu objetivo. Isso é muito bom. E parabéns, viu, Neuza? Parabéns. Muito obrigada. Que o outro tu consiga alguma verba, alguma ajuda para que saia e venha mais incentivo quanto a isso, porque a gente precisa. Precisa realmente de mais pessoas assim como você, que deixa algo para nós, para ajudar, não só evoluir como pessoa, mas também como aprendizado, para repassar para as outras pessoas. Então isso é lindo. Lindo muito mesmo. Obrigado. Parabéns, Neuza. E esperamos aí que venha mais livros, então, pra gente ser privilegiado com os seus devaneios.
O outro vai mais ou menos nessa linha também, mas ele tem uma pegada um pouco diferente, assim. Que legal. Mas poemas também. Lucas, agradecer mais uma vez o convite. Imagina. Me senti muito feliz, muito bom poder falar sobre isso. É sempre bom falar de algo que a gente gosta, né? Nossa, com certeza. Enfim, agradecer a todos que nos acompanharam, assim, que tenha sido também essa 1 hora tenha sido proveitosa na vida de vocês. Com certeza vai ser. Né? Uhum. Então, agradecer somente. Muito obrigado, Neuza. E gratidão a todos vocês que acompanharam e assistiram ao podcast de hoje. Já está no YouTube, no Facebook e também, a partir da próxima semana, já vai estar no Spotify para quem quiser acompanhar também um pouquinho da história da Neuza aí. E para quem quiser adquirir os livros, entre em contato com a Neuza, que já está o contato na descrição da live. E para quem quiser comprar na Amazon, só digitar lá Devaneios, Neuza Moscon, que você já vai adquirir o livro também. Obrigado a todos que acompanharam e assistiram. Quinta-feira que vem estamos aqui com mais um podcast a partir das 8 horas da noite. Uma ótima quinta-feira, uma boa noite, um bom restinho de semana e nos encontramos na semana que vem. Até lá, gente. Agora vamos sair aqui para desligar as nossas câmeras. Obrigado, gente.